Olá pessoal, vamos agora estudar o chamado Estatuto dos Congressistas, que são disposições da Constituição Federal, dos artigos 54 a 56, que tratam das regras que se aplicam aos parlamentares federais e, por extensão, algumas que também se aplicam aos parlamentares estaduais e municipais. Essas regras, na verdade, que são vistas por alguns como benesses ou privilégios, deveriam ser entendidas, prima facie, como prerrogativas de defesa do próprio exercício da representação popular, para que o congressista não fique sujeito a interferências do Poder Executivo, a interferências externas e que ele tenha plena independência no exercício do seu mandato. O problema é que muitas vezes acabam ocorrendo abusos dessas prerrogativas e o Poder Judiciário é instado a interferir no próprio, e o próprio Poder Legislativo é instado a modificar esses estatutos, como já aconteceu algumas vezes, por exemplo, com a emenda 32 de 2001, que acabou com a votação secreta, por exemplo, para processar um parlamentar dentro da casa, da Câmara ou do Senado. Então, essas prerrogativas é que a gente vai estudar agora aqui, principalmente nos artigos 54 e 55. Então, a primeira delas é a imunidade material, que afirma que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa chamada imunidade material, o Supremo tem se manifestado no sentido de que ela protege tanto as manifestações proferidas dentro, como aquelas manifestações proferidas fora das casas legislativas. Então, se o deputado ou senador profere uma ofensa a alguém, ou profere uma palavra, uma calúnia, ou seja o que for, dentro da casa legislativa, havia um pressuposto absoluto de que aquilo tinha a ver com o mandato parlamentar. Esse pressuposto absoluto garantia uma imunidade absoluta sobre palavras, opiniões e votos proferidos dentro da Casa Legislativa. Se ela fosse proferida fora da Casa Legislativa, aí teria que haver uma análise de compatibilidade entre aquilo que o parlamentar falou e para ver se aquilo tem a ver com o exercício do mandato. Porque às vezes foi uma ofensa proferida num restaurante contra um atendente ou contra uma pessoa que não tem nada a ver com o exercício do mandato. Mas isso começou a mudar, há algum tempo já, quando o Supremo julgou, em junho de 2006, recebeu uma denúncia, a suposta prática de incitação ao crime tipificado no artigo 286 do Código Penal, contra a prática de crime de injúria, por declarações proferidas pelo atual presidente da República, quando ainda era presidente, quando era parlamentar, quando era deputado federal, de que ele não iria estuprar uma deputada porque ela não merecia. Então, e deu essa declaração a um veículo de imprensa em seu gabinete. O Supremo entendeu que, apesar daquela declaração ter sido proferida dentro do recinto da Câmara, ela não tinha a ver com o exercício do mandato e por esse motivo, o então deputado poderia sim ser processado pelo crime de injúria e por incitação ao crime. Isso foi decidido no inquérito 3932 e na petição 5243, julgado em 2016. Um outro caso julgado pelo Supremo, na petição 6156, a admissão de acusação contra o parlamentar proferida no recinto da Casa Legislativa, mas dissociada da atividade parlamentar. Então, o Supremo admitiu essa possível reinterpretação da imunidade material absoluta, mas no caso concreto ele considerou que as manifestações proferidas não ensejavam nem crime de calúnia, nem crime de injúria, nem de ofensa. Calúnia é quando você imputa crime indevidamente a outrem. Então, essa presunção absoluta de imunidade material está sendo relativizada pelo Supremo. É bom você ficar ligado com isso, porque já foi cobrado em prova. Ok? Bom,
prorrogação de foro. O que é o foro? O foro privilegiado é aquele que determina que determinadas autoridades, eu e você, concurseiros ou cidadãos comuns, servidores públicos, se cometemos um crime, vamos ser julgados por um juiz, né? Um juiz de primeira instância. Se o crime for federal, será julgado por um juiz de primeira instância na Justiça Federal. Mas algumas autoridades têm a chamada prerrogativa de foro, foro por função, como o presidente da República, senadores, deputados, ministros de Estado. Então, o presidente da República, por exemplo, será julgado nos crimes comuns, não pelo juiz de primeira instância, como acontece nos Estados Unidos, mas aqui pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição da República, né? Que abrange, né, presidente, vice, membros do Congresso, seus próprios ministros, ou seja, do STF e Procurador-Geral da República. A jurisprudência, né, da antiga do Supremo Tribunal Federal admitia que a prorrogação desse foro para os demais corréus, ou seja, quando há mais de um réu em determinado crime, né, onde há conexão de crimes, em que esses corréus não detêm essa prerrogativa de foro, essa prerrogativa se prorrogaria, né? Então, você julgava todo mundo no Supremo Tribunal Federal. Depois o Supremo se afastou dessa vertente, né, no julgamento do mensalão, a ação penal 470, e passou a desmembrar o processo. Então, aqueles corréus que não detêm foro por prerrogativa de função teriam os seus processos julgados, não é? Os seus processos julgados na primeira instância. Você desmembra o processo, remete os autos para a primeira instância e só aquele detentor de foro privilegiado é que seria julgado no foro adequado, seja ele o Supremo Tribunal Federal, seja o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, no caso dos ministros de Estado, membros do Tribunal de Contas da União, né? Então, nesse caso, o que está valendo hoje é o desmembramento do processo para que os corréus sem prerrogativa de foro sejam julgados na Justiça Comum, ok? Bom, essa prerrogativa de foro também, ela só atinge ações penais, ou seja, se o presidente da República for indiciado por ação civil pública de improbidade, Justiça Comum de primeira instância. Se houver uma ação popular contra o presidente da República, Justiça Comum de primeira instância. Crime de homicídio, Supremo Tribunal Federal. Crime de lavagem de dinheiro, Supremo Tribunal Federal. Sempre que falar em crime, vai para o Supremo Tribunal Federal, que é matéria penal. Todas as demais matérias, né? Não pagou pensão alimentícia, civil, Justiça de primeira instância. Mesmo para os detentores de foro privilegiado. Ok? Vamos em diante. Atualidade do mandato, também ainda no inciso 1, a linha B do artigo 102. Guarde que o Supremo ele cancelou a súmula 394. O que dizia a súmula 394 do Supremo? Cometido o crime no exercício funcional, prevalece a competência especial, ainda que o inquérito seja iniciado após a cessação do exercício. Ou seja, se cometeu o crime durante o exercício da presidência, o inquérito foi aberto, né, após quando o sujeito não é mais presidente da República. Então a súmula 394 prorrogava essa prerrogativa para que os lautos permanecessem no Supremo Tribunal Federal. O que é que o Supremo fez? Cancelou essa súmula. Então, todos os processos cujos titulares haviam perdido o foro pelo encerramento do mandato, os processos eram remetidos para a Justiça de primeira instância. O que é que o Congresso Nacional fez? Votando em benefício próprio, editou uma lei, que é a Lei 10.628 de 2002, que deu uma nova redação a dispositivos do Código de Processo Penal, que prorrogava novamente, ressuscitava aquela súmula que foi aniquilada pelo Supremo, prorrogando, né, a prerrogativa de foro, mesmo após cessado o mandato, desde que o crime tivesse sido cometido durante o mandato. O que é que aconteceu? Foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, e em nova a reação, né, digamos assim, um novo override, né? Não foi nem um override do Supremo Tribunal Federal, que
declarou inconstitucional essa lei editada pelo parlamento. Mas num gestinho de boa vontade, ele fez uma modulação dos efeitos temporais e disse, isso aí só vale a partir de 15 de outubro de 2015. Não vai valer para o que está para trás, o que essa lei regulou para trás, vale daqui para frente. Então houve essa briga aí, justamente em função de que o que está valendo hoje é que a competência por foro de prerrogativa, ela não se prorroga para além do mandato. Uma vez que se encerrou o mandato, os autos são remetidos para a Justiça de Primeira Instância. Mas, ainda aqui há uma pequena ressalva, porque se todos os atos processuais de instauração, de citação de testemunha, de citação do réu já tiverem sido realizados, o processo continuará no Supremo ou no Tribunal do Foro Privilegiado, se for o STJ ou TJ nos estados, que isso ocorra, ok? Então, veja, a ADI 2797 deu provimento ao Supremo, dizendo que o Legislativo estaria conferindo atribuições à Suprema Corte não previstas na Constituição, ou seja, acabou o mandato, tem que ir para então, o que aconteceu? A prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão dele, propter officium, ok? Mas a jurisdição do Supremo se perpetua se tiver ouvido o encerramento da instrução processual. O que é isso? Despacho de intimação das partes, citação para que elas apresentem razões, contra-razões. Então, se tudo isso já tivesse sido feito antes do encerramento do mandato, ainda que a decisão seja prolatada após o encerramento do mandato, os autos permanecem no Supremo Tribunal Federal. Então, é esse detalhe aí que pode ser cobrado aí numa prova de juiz, de processo, mais avançada que você tem. Se a instrução processual tiver sido concluída dentro do mandato do parlamentar, do presidente da República, do vice, essa jurisdição do Supremo ela se prorroga, ok? Tribunal do Júri. Deputado e senador é votado pelo Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida são julgados no STF. Também o Supremo decidiu isso. Da mesma forma, quando encerrado o mandato, os autos são remetidos para o Tribunal de Primeiro Grau e para o Tribunal do Júri, que fará esse julgamento, ainda que o crime tenha sido cometido durante o mandato, o exercício do mandato. Se todos os atos de instrução processual não tiverem sido concluídos, no mandato os autos serão remetidos para a Justiça de Primeira Instância. Seja uma justiça comum, seja a Justiça Federal, se o crime for federal. Ok? Imunidade formal. A imunidade material é sobre palavras, opiniões de voto. A imunidade formal diz respeito à prisão. Free from arrest, chamado free from arrest. Então, parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em crime inafiançável, flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas para que o voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão. Então, o Congresso, a Casa, o Senado ou a Câmara ainda tem a prerrogativa de decidir sobre a prisão do parlamentar. Preso em flagrante no caso de crime inafiançável. Essa votação não pode ser mais secreta, é uma votação aberta, mas o Senado e a Câmara podem decidir sobre o relaxamento da prisão daquele parlamentar preso em flagrante de crime inafiançável. Bom, estende-se às prisões civis. Nesse caso, a imunidade formal, ela se estende às prisões civis. Prisão porque o sujeito não pagou pensão alimentícia, prisão no caso de crime cometido em flagrante delito, Qualquer tipo de prisão está sujeita a essa manifestação da Casa, seja do Senado ou seja da Câmara. Mas ela não impede o processamento criminal do feito. Isso é importante. Não impede, inclusive a condenação criminal transitada em julgado não é impedida por essa imunidade formal. Veja que o artigo 55, inciso 6º, diz o seguinte:
perderá o mandato o senador ou deputado que sofrer condenação criminal transitada em julgado. Nesse caso, o cara foi condenado por crime transitado em julgado. Nesse caso, essa perda do mandato, segundo o parágrafo 2º, ela será decidida pela Câmara ou pelo Senado mediante maioria absoluta. Né? Mediante a maioria absoluta. Então, olha só. É uma das regras mais contraditórias que existem, né? Porque você tem lá no artigo 55 todas as hipóteses em que o senador ou deputado pode perder o mandato. Então, veja bem. O artigo 55 fala o seguinte: perderá o mandato ao senador. 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas lá no artigo 54. Ser proprietário de empresa, patrocinar a causa, blá, blá, blá. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, quebra de ética, por exemplo. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões, salvo autorização. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Quando decretar a justiça eleitoral que sofrer condenação criminal. Olha só. Quando é que a perda é automática pela mesa? Veja bem. Parágrafo 2º. Caso 1, né, parágrafo 3º do artigo 55. Inciso 3 a 5, ou seja, deputado faltão, fujão, que não compareceu a terça parte, perde automaticamente. Que perder ou tiver suspenso direitos políticos, também perde automaticamente. E quando decretar a justiça eleitoral, vai ser um mero ato declaratório de perda pela mesa. Mas veja a contradição. Se você é condenado em sentença transitada em julgado, você perde direito político, com previsão do artigo 15. E se você perde direito político, a mesa pode decretar. Então veja essa incongruência do próprio texto constitucional, e o Supremo teve que se deparar com isso. Então, lá no julgamento do mensalão da ação penal 470, o Supremo, naquele afã, né, de condenar aqueles políticos e grandes empresários e todos aqueles que estavam assaltando, né, o tesouro brasileiro, decidiu que, de todos os partidos, né, decidiu que a perda era automática. O cara era condenado em sentença transitada em julgado, perdia automaticamente o cargo de deputado ou senador. Isso lá na ação penal 470. Veja que, com o passar do tempo, isso foi se modificando. Né? No julgamento do senador Ivo Cassol, lá do PP de Rondônia, né? Com a composição modificada, o Supremo decidiu que apenas naquelas condenações cuja pena de reclusão seria igual ou maior a 4 anos, é que haveria perda automática do mandato. Então, essa já foi uma evolução. E agora, o Supremo, numa terceira vertente, decidiu que a perda de mandato será automática quando o período remanescente, o período de cumprimento da pena, for maior do que o período remanescente do mandato. Por exemplo, faltam 2 anos para o deputado ou senador terminar o mandato, ele foi condenado a 9 anos de prisão. 1/6 da pena em regime fechado, né, vamos supor que dê 2 anos. Se esse 1/6 da pena der 2 anos, corresponde ao restante do mandato. Ora, ele não vai poder comparecer na Câmara e no Senado. Vai faltar mais de 1/3 das sessões. Se ele faltar mais de 1/3 das sessões, ele perde automaticamente o mandato. Percebe a correlação da inteligência utilizada pelo Supremo para decidir isso? Então, hoje, o que é que está valendo? Se você for condenado por um período igual ou maior ao período restante do mandato parlamentar, é declarada a perda automática do mandato. E você tem que considerar, na verdade, o período em que ele vai exercer, que ele vai permanecer em regime fechado, né? Pressupondo bom comportamento. Vai permanecer em regime fechado. Pela lei brasileira, você tem a progressão de regime, então cumprindo 1/6 da pena em regime menstrual. Esse 1/6 da pena foi igual ou maior do que do período restante do mandato,
ele automaticamente perde o mandato parlamentar. É o que foi decidido no mandado de segurança 32326, relator o ministro Roberto Barroso, julgado em 2013. Né? Esse julgamento foi confirmado na ação penal 694 de 2017, relatora ministra Rosa Weber. Ok? Então, tendo isso aí. Voltando aqui então, né? Perda do mandato, é bom a gente dar uma lida nesse esqueminha aqui. São as vedações do artigo 54, firmar contato com pessoa jurídica de direito público, desde o diploma, né, aceitar cargo, função e emprego nessas entidades, desde a posse, o senador e o deputado não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze alguma benesse do setor público, ocupar cargo ou função nessas empresas, patrocinar causa de direito público, não é? Ser titular de mais de um cargo ou mandato público. É. E aí você tem aquelas faltas que são por decisão da mesa automática, que é deixar de comparecer a um terço das sessões, perda ou suspensão de direitos políticos quando decretar a justiça eleitoral. Bom, e aí você tem a perda pelo plenário da Câmara ou pelo plenário do Senado por maioria absoluta, naqueles casos mais graves, há uma incongruência. Ou seja, quanto mais grave a falta cometida pelo parlamentar, mais difícil é de ele perder o mandato. Eu provo isso para você aqui, né? Então, infringir as proibições do artigo 54, ou seja, todas essas proibições aqui foram infringidas, ele só perde por maioria absoluta. Cujo procedimento for incompatível com o decoro parlamentar, quebra de ética, né? Quebra de descobrir alguma falcatrua, né? E foi considerado quebra de decoro, ainda que não tenha ido à justiça criminal, só perde por maioria absoluta. E o mais incrível é esse. Condenação criminal por sentença transitada em julgado. Só perderia por maioria absoluta, mas como eu acabei de mostrar para vocês, o Supremo, né, dando interpretação conforme a esse dispositivo, parágrafo 2º do artigo 56, né, deu essa interpretação conforme de que a perda do mandato será automática, né, se, né, artigo 55, parágrafo 2º, a perda do mandato será automática se houver um regime fechado superior ao prazo remanescente do mandato parlamentar. Guardaram isso aí? Muito bem. Bom, é o que está valendo hoje. Né? É o que está valendo hoje. Quando a condenação em regime fechado estender-se para o período superior, né, a 1/3 das sessões ordinárias aqui o parlamentar pode faltar. Considerando a fração mínima de 1/6 da pena para a progressão de regime. Então, na prática, é isso, né? Você tem mais de 1/3 ainda das sessões da sessão legislativa, né? que serão perdidas pelo parlamentar, ele não pode, então ele incorre justamente naquela regra de perda de mandato pela mesa. Ok? Muito bem. Crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O STF havia decidido antes que a lei de improbidade não se aplicava aos agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ou seja, a lei de improbidade ela não se aplicava ao presidente da República, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e aos ministros do STF. Então, o Supremo hoje decidiu que os agentes públicos estão sujeitos a uma dupla normatividade, ou seja, eles podem responder, esses agentes que eu citei, tanto por improbidade administrativa como por crime de responsabilidade. Mas os congressistas não. Deputados e senadores só respondem por crime de improbidade administrativa por força do artigo 29A, né? Parágrafo 3º da Constituição Federal. Né? Então, veja bem, na verdade o artigo 29A dá uma exceção a isso. Veja bem, o que diz o artigo 29A, parágrafo 3º? Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º desse artigo. Então, essa é uma exceção, né, que o crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal desrespeitar o encaminhamento, né, ou gastar mais de 70% do valor do orçamento da Câmara Municipal com o pagamento de salários aí inseridos os vencimentos dos
vereadores. Fora essa exceção do artigo 29, você tem o crime, o improbidade administrativa, ação civil pública de improbidade administrativa no caso dos congressistas. Eles não respondem por crime de responsabilidade. Ok? Também prerrogativas para testemunhar. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe foram conferidas ou delas receberam informações. Mas o Supremo decidiu que essas benesses não se aplicam aos parlamentares já arrolados em investigação penal ou já indiciados como réus. Então, se o parlamentar já estiver arrolado como réu ou já estiver indiciado numa investigação criminal, ele pode sim ser convocado para prestar o... Aí tem as garantias, né? Pode permanecer em silêncio, mas ele pode ser convocado sim nesses casos. Ok? Também não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, licenciado pela Casa ou para tratar de remuneração de interesse particular, desde que não ultrapasse 120 dias, por sessão legislativa, e o Supremo cancelou, né, a súmula 4. O que quer dizer isso? Apesar dele não perder o mandato, né, ele perde a imunidade parlamentar. Veja bem, ele não perde o mandato, né? Ele não perde o foro privilegiado, ele continua com o mandato, continua com o foro privilegiado, mas as imunidades são temporariamente suspensas. Então, permanece com o foro de prerrogativa, mas tem suspensa a imunidade formal de prisão, né? Também, medidas cautelares, como medida de arresto, né? Desde a expedição de diploma, a aplicação de medidas cautelares devem ser submetidas à deliberação da Casa por força do parágrafo 2º, dentro de 24 horas. Qualquer arresto, busca e apreensão na casa do deputado ou do senador tem que ser submetida dentro de 24 horas à Casa para que seja deliberado sobre essas ações, inclusive a prisão em flagrante. Ok? Questãozinha da Câmara dos Deputados consultou, o entendimento mais recente é de que, havendo a suspensão dos direitos políticos condenado criminalmente por decisão judicial transitada em julgado, ocorre como efeito do trânsito em julgado a perda automática do mandato do parlamentar. É errado, né? Isso acontecia lá no mensalão, né? Isso acontecia lá na AP 470. Depois, no julgamento do senador Ivo Cassol, o Supremo recuou e falou, não, só quando a condenação em regime fechado for superior a 4 anos. Um mês depois, né, no mandato de segurança, o Supremo voltou atrás de novo e disse, não, se o período de prisão em regime fechado for superior ou igual ao período remanescente do mandato, né, ou for superior ao prazo que corresponde a 1/3 das sessões legislativas, porque aí ele vai faltar a mais de 1/3 das sessões legislativas, ele perde automaticamente. Ah, mas aí não está justificado? Claro que não. O cara está preso. Justificado de como? Né? Então, nessas hipóteses, então, você tem a perda automática do mandato, né? Só nessas hipóteses, conforme a última decisão do Supremo Tribunal Federal. Errada, portanto, essa questãozinha aí. Beleza? Vamos então, na próxima encontro, nós vamos falar sobre as reuniões do Congresso Nacional.